responder uma pergunta que é: por que uma educação cristã? Eu acredito firmemente numa educação cristã. Mais ou menos aos 8 anos, uma vizinha chamada Maria começou a me levar para a igreja. E hoje a minha família quase toda é cristã. No início só eu fui aos 13 anos. Meu pai chegou aí um tempo, mas parou e eu continuei. E ali eu aprendi coisas muito boas. Eu aprendi que nós não devemos desistir fácil daquilo que é bom. Eu aprendi que nós devemos amar o nosso semelhante, amar os nossos pais. Nós não devemos cobiçar aquilo que é do outro, nem furtar. E nós aprendemos a amar a Deus e amar o próximo. E aprendemos também que mesmo quando somos de alguma forma esquecidos, né? Porque hoje eu tô com uma garganta inflamada. Mas tem que ser hoje, porque se eu deixar para amanhã, vai mais um dia, vai mais um dia, vai mais um dia, a gente não faz. Houve um Deus que morreu em nosso lugar. Há um Deus que é o nosso amigo, que diz: não temas, eu te ajudo, esforça-te. E aí você aprende que você é importante, que para você amar o outro como a ti mesmo, primeiro você precisa se amar. Então a gente aprende a ser um ser humano melhor. E quando a gente é um ser humano melhor, a gente se torna uma mãe melhor, a gente se torna uma irmã, uma prima, uma amiga melhor. Uma colega de trabalho me perguntou o que eu fiz para alfabetizar uma turma de 5º ano, que passou por tanta coisa, por tantas professoras, por tantas séries e não foi alfabetizada. O que eu fiz? Eu fiz aquilo que a Bíblia me ensinou. O que eu fiz foi amar, né? Foi fazer pelos alunos o que eu gostaria que tivesse feito pela minha filha, se eu tivesse uma filha nesse estado. Então isso foi a Bíblia que me ensinou, que eu tenho um Deus que luta por mim, que eu posso ter fé, que eu não estou sozinha. E isso foi maravilhoso. Em momentos de dificuldades eu não desisti. E a Bíblia me ensinou uma coisa que eu vivi. Tem um versículo em Provérbios 22:6 que diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. E aí eu aprendi que eu tinha que ser obediente ao meu pai. E o meu pai me deixava fazer uma série de coisas. Quando ele ia viajar, eu continuava respeitando, mesmo quando ele estava de costas, né? Ele não estava vendo o que eu poderia fazer, o que eu quisesse. Eu continuei obedecendo. Então, eu sou a favor de uma educação cristã. E como professora, eu fui coordenadora de uma escola bem conceituada durante anos. E os livros eu escolhia nas férias, eu trazia aquele monte de feriados de livro, ia analisando livro por livro, sério, eu queria ter a certeza, fazia, que os livros iam ser bem escolhidos. Então eu mesma montava a programação, o que os alunos iam fazer, que museu que o aluno ia visitar, que centro histórico eu levaria os alunos, que programação cultural eu ia oferecer ao aluno, quais seriam os livros que eles iam ler, de que forma eu ia criar um sentido na literatura. Então, os alunos estudavam português, redação. No 9º ano, liam O Mundo de Sofia, que é um livro que traz várias questões filosóficas ao longo da história para serem trabalhadas com os alunos. Então, as provas eram provas que cobravam bem conteúdo. E mesmo assim, alguns alunos dessa rede particular de ensino se desviaram. Uma foto de um aluno ali, né, com um tiro no rosto, morreu. Eu me preocupei tanto com a parte de conteúdos da escola, de qualidade da escola, dos alunos, de encaminhar o aluno para fazer provas para escolas federais. Nós tínhamos um grande índice de aprovados, né, de aprovação, de orientar o aluno para fazer uma faculdade federal, para que ele possa ter direito à luz do sol. E eu esqueci disso. Eu esqueci de trabalhar aqui a parte psicológica, afetiva desse aluno, a parte de escolha desse aluno, né? E trabalhando numa educação cristã, o aluno pode aprender que mais escolhas
geram mais consequências, que o caminho do pecado muito comigo, gera morte, né? Então, assim, essa questão afetiva, a escola deixa um pouco de trabalhar. A questão da escolha, muitas escolas deixam de trabalhar. A questão do eu, a escola deixa de trabalhar. De como eu estou, de como eu sou. Quantos alunos se esforçam, passam para um Instituto Federal e depois falam, mas isso, eu não queria isso, não era isso que eu queria. Então, nós temos que trabalhar, sim, a questão da família, né? Não adianta você trabalhar e a família fazer um destrabalho, né? Você trabalha para reerguer e a família vai lá e diz uma palavra de maldição. Não, você não é capaz, você não vai conseguir, né? A família tem conflitos ali que são tão chocantes às vezes para as crianças e para os adolescentes, que eles levam esses conflitos para a escola e não conseguem aprender. Que eu quero trabalhar no Move It Intelecto. Eu quero trabalhar, sim, a palavra viva, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que mesmo no ano da sequidão ele dá o seu fruto. A criança precisa ter, o adolescente precisa, ainda mais em regiões mais pobres, no que acreditar. Ela precisa crer que ela não está sozinha, mesmo quando ela está sozinha, mas que há alguém movendo pela vida dela, há alguém trabalhando incessantemente. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós. Para aprender, ela precisa sentir que ela pode, que ela é importante. E às vezes, no mundo onde a gente tem que trabalhar, no Brasil, tantas horas, não sobra tempo para a criança. Tem pai que sai, trabalha longe, volta, a criança já foi dormir e a criança ainda está dormindo, não vê o filho, né? Então, essa questão de valorização do ser humano, ela precisa ser retomada na escola. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, né, para responder por que uma educação cristã. Então, o Move It foi um curso desenvolvido para atender pessoas com uma renda menor e um intelecto. O Move It de idiomas, a gente já foi até para o Canadá e vamos desenvolver, sim, parcerias para continuar levando. Então, agora, nesse momento menor de pandemia, por enquanto estamos desativados, enquanto não se resolver essa questão da pandemia, porque as turmas são maiores. Ele é um curso preparatório, onde o aluno paga um preço menor por uma educação de qualidade. Então, nós já temos centenas de alunos que foram aprovados. Não creio que chegam a 2 centenas, porque nós formamos uma turma por ano, mas mais de 100 nós já temos de alunos aprovados em grandes instituições, de alunos hoje que estão cursando o FRJ, Cefet Superior, os que recebem às vezes bolsas de 100% para estudar. Nós abraçamos as causas sociais e nós somos uma empresa que queremos, sim, uma responsabilidade social. Nós queremos fazer diferença. Então, nós queremos implantar aquilo que recebeste de graça dai. E eu recebi uma palavra que me vivificou, uma palavra que me levantou, uma palavra que me fez crer. Eu quero dividir isso com os meus alunos. Então, é esse o motivo pelo qual eu sou a favor, sim, e eu quero implantar a educação cristã nessas 2 modalidades de curso.